Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre a síndrome de burnout. Conversar com a psicóloga Daniele Vilas Boas. Ela tem MBA em Gestão de Recursos Humanos, é especialista em psicoterapia analítica e é profissional life coaching também. Daniele, muito obrigada por mais uma vez aceitar participar do Universo Diverso. Oi, Luciana. Olá, ouvintes do Universo Diverso. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, Lu, pelo convite de participar desse programa, que traz sempre temas tão relevantes para a nossa sociedade. Dani, então vamos começar definindo, o que é a síndrome de burnout e quando é que surgiu essa síndrome? Bom, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é uma condição de estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. O burnout é esse estado de esgotamento completo da energia individual, associada a uma frustração muito intensa com o trabalho. O nome burnout surgiu na década de 70 para se referir a essa estafa, essa exaustão e consequente sofrimento psíquico associados a alguma situação de trabalho. E por que a síndrome de burnout está tão em evidência nos últimos tempos, Daniele? O tema vem sendo aprofundado e estudado e ganhou notoriedade e relevância nos últimos anos, especialmente nos 2 últimos anos de pandemia, por conta do agravamento crescente de adoecimentos e afastamentos de trabalho provocados por questões de saúde mental. Já existem números desse incremento do burnout no mundo e como é que estão os trabalhadores brasileiros em relação a esse adoecimento, Daniele? Desde 2020, os afastamentos de trabalho por questões de saúde mental no Brasil aumentaram em 30%. O nosso país já é o segundo do mundo em número de profissionais afetados pela síndrome de burnout. São 32% da população economicamente ativa sofrendo da síndrome de burnout, ou seja, 3 em cada 10 trabalhadores. Por aí já dá para ter uma dimensão da importância que é para as organizações estarem atentas às condições de saúde mental dos seus colaboradores. É uma doença já catalogada e reconhecida oficialmente pelos órgãos de saúde e do trabalho? Em janeiro deste ano, a Organização Mundial de Saúde oficializou a síndrome de burnout como uma condição de saúde mental relacionada ao trabalho, ou seja, a partir de então ela passou a se enquadrar na categoria de doenças ocupacionais, o que aumentou ainda mais a responsabilidade das empresas de promover condições de saúde para os seus colaboradores. Como identificar a síndrome de burnout? O estresse, ele numa medida adequada, ele até nos protege, ele nos motiva, Ele é uma condição para que a gente se sinta motivado a realizar as coisas que a gente almeja. Entretanto, esse estresse de forma excessiva e duradoura, ele provoca algumas alterações no nosso funcionamento, no nosso corpo e que em determinado momento esse corpo vai sentir essa sobrecarga desse estresse. É aí que a síndrome começa a dar os seus primeiros sinais. E quais são esses sinais, Daniele? Os primeiros sinais de que alguma coisa não está funcionando bem e que nós podemos chegar no ápice da síndrome são sinais físicos, são aquelas dores de cabeça constante, oscilações no humor, uma irritabilidade, apagões de memória, insônia. Esses são os primeiros sinais que nosso corpo dá. E aí, quando a gente não está atento a esses sinais, ou seja, quando a gente não administra de uma forma satisfatória esse estresse, o nosso corpo ele vai chegar nessa sobrecarga que é o burnout, que é quando tem essa, entre aspas, essa combustão interna total e que aí a gente literalmente pifa. E como é feito esse diagnóstico? Quais são os fatores considerados? O primeiro critério diagnóstico da síndrome de burnout é essa estafa, essa exaustão, esse esgotamento da energia, que às vezes impossibilita até que a gente chegue em casa e vá comer, a gente só quer descansar. O segundo critério é o distanciamento afetivo do trabalho. A gente passa a não querer falar mais sobre o trabalho, a gente não quer nem ouvir o nome da empresa quando não está trabalhando.
E o terceiro critério é a questão da queda da produtividade, a queda de performance. Então, o desempenho desse profissional ele vai ser intensamente afetado pelo fato dele estar com a síndrome de burnout. O que é que vem causando esse incremento na síndrome de burnout no Brasil e no mundo? Em primeiro lugar, eu acho importante a gente ter um olhar crítico para reconhecer que estamos em um momento histórico, social e cultural onde a alta performance do indivíduo ela é muito valorizada, né? Então nós somos cobrados o tempo todo para sermos muito produtivos, acelerados. Então essa cobrança por essa velocidade das coisas, por estarmos bem o tempo todo, né? O que a gente chama de positividade tóxica. Enfim, são aspectos que socialmente nos trazem alguns aspectos que podem ser adoecedores. E qual é a responsabilidade das empresas nesse incremento da síndrome de burnout? Nas empresas, muitas vezes isso acaba se reproduzindo, porque obviamente as empresas elas são cobradas por gerar resultados e os ambientes desenvolvidos dentro dessa empresa podem acabar trazendo condições que reforçam esse adoecimento do indivíduo, né? Então, ambientes muito competitivos, onde a carga de trabalho é muito alta e as cobranças muitas vezes são desproporcionais aos recursos que são fornecidos para que esse indivíduo execute o seu trabalho, onde não há um senso de justiça ou uma relação de confiança entre líder e liderado, né, onde o suporte organizacional é baixo, enfim, são critérios organizacionais que podem favorecer o desenvolvimento do burnout. E no âmbito individual, Daniele, o que a própria pessoa pode fazer ou faz que desencadeia a síndrome de burnout ou que possa vir a agravar a situação? Individualmente, os estudos mostram que aqueles indivíduos mais competitivos, esforçados, excessivamente controladores, perfeccionistas, são indivíduos mais propensos a desenvolver o burnout exatamente por estarem o tempo todo preocupados em executar o trabalho da melhor forma. E isso pode fazer também com que eles encontrem estratégias disfuncionais de lidar com o excesso de trabalho. Com essa sensação de que nunca vão dar conta, eles acabam trabalhando mais e ao trabalhar mais, inevitavelmente vão acabar sofrendo com a síndrome de burnout. Uma vez diagnosticada a síndrome de burnout, o que fazer? Uma vez diagnosticada a síndrome de burnout, o tratamento passa inevitavelmente pelo afastamento deste profissional do seu ambiente de trabalho, pelo tempo que o médico do trabalho determinar, associado a um tratamento psicoterápico e provavelmente medicamentoso. Este é um ponto que não desejamos chegar, pelo custo que isso representa para a empresa, pelos custos psíquicos para este indivíduo e também para as equipes que ficam sobrecarregadas durante a ausência deste profissional. E quais são as providências que a empresa pode tomar para evitar que ocorra essa síndrome de burnout entre os seus empregados? Passa por uma revisão dos processos organizacionais, pelo estímulo à participação dos colaboradores nas tomadas de decisão, estabelecimento de metas coerentes com a capacidade de entrega desses funcionários, a oferta de recursos adequados às demandas que são exigidas, e isso vale para recursos materiais, capacitações, enfim, o estabelecimento de ferramentas de avaliações e feedback e, muito importante, o cultivo de boas relações interpessoais no ambiente de trabalho e a sensibilização da liderança para que esses líderes estejam atentos aos sinais de que alguma coisa pode não estar bem com os seus liderados, né? E que para que seja estabelecida uma relação de confiança para que as pessoas sintam que não é tabu falar sobre saúde mental na empresa. E o próprio indivíduo, Daniele, como é que ele pode prevenir esse adoecimento, a síndrome de burnout? Individualmente, podemos tomar alguns cuidados para melhorar mesmo a nossa qualidade de vida, fazer algumas mudanças concretas na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina de vida, para que a gente exercite outras
coisas para além do trabalho, né? Isso vale ter um hobby, gerenciar melhor o nosso tempo para se permitir se desconectar do trabalho e inclusive das redes sociais, cultivar boas relações pessoais, ter um propósito de vida e exercitar sempre a autoempatia e a empatia pelo próximo. O conceito de burnout é um conceito em constante revisão, é um conceito novo, né? E aí tem se discutido novas formas de diagnóstico e de tratamento. Tudo bem, mas o que a gente pode ir fazendo durante esse processo? Eu acho que o mais importante disso tudo é a gente ter a chance de falar cada vez mais e sem tabus sobre a questão da saúde mental no trabalho. Afinal de contas, o trabalho ele exerce uma função protetora nas nossas vidas, né? Ele é um fator estruturante da nossa personalidade, ele faz parte da nossa identidade e estabelecer uma relação saudável com o trabalho, estabelecer uma relação saudável com a vida. E quem quiser entender ainda mais, inclusive sobre legislações e outros aspectos do burnout, o que fazer, Daniele? Onde te encontrar? A Félix Consultores, que é a consultoria da qual eu faço parte, está preparando um workshop sobre o burnout que deve acontecer no mês de setembro. Fiquem atentos às nossas redes sociais, que divulgaremos tudo por lá, @Félix Consultores. Nesse workshop a gente vai detalhar todos os critérios para entender a síndrome de burnout, ferramentas práticas para minimizar os riscos de desenvolvimento da síndrome, os impactos sobre a legislação trabalhista. Então, quem tiver interesse em participar desse workshop, nós teremos o maior prazer em recebê-los. Muito obrigada, Daniele.